Olá, estamos novamente no ar, aos nossos queridos internautas que estão conosco. Lembrando que o programa Consultório de Afeto vai ao ar todos os sábados, a partir das 21 horas. E na data de hoje, 3 de setembro, o programa é o de número 24. Nós já estamos alcançando aí um número considerável de realizações. Estamos, neste momento, neste mês, a gente chama de mês especial, que é o Setembro Amarelo. E todos os sábados, a partir de hoje, nós teremos uma apresentação musical especial de harmonização para trazer para nós a tranquilidade e a reflexão. O tema de hoje será com o nosso querido Jorge Larrat, do estado de Rondônia, com o tema Eu Me Amo, Eu Escolho Ser Feliz. A Amanda, a nossa querida Amanda, de todos os programas, vai fazer a descrição da tela, e a harmonização, naturalmente, ficará por conta do musical com a Lau Porto, que é psicóloga, cantora, musicista, compositora e espírita. Meu boa noite a todos vocês, ao Jorge, a Lau, a Amanda, e os convido a também dar o seu boa noite aos internautas que conosco se encontram já. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui no canal da TV de Luz. Eu sou Amanda, voluntária do Centro Espírita Luz da Verdade e também aqui da TV de Luz. Se sintam abraçados. Boa noite a todos. Eu sou a Lau Porto, aqui de BH, Minas Gerais, e vim trazer umas harmonias para nós, para nos harmonizarmos, né? Ficarmos em paz e serenos. Bem-vindos a todos. Olá, boa noite para todos. O meu nome é Jorge Larrat. Eu sou trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e vou aproveitar, já vou fazer a minha autodescrição, não é? Para que todos possam me perceber. Eu sou homem, poderia dizer que é de meia idade, mas não sou, já sou de idade completa. Cronologicamente, tenho 59 anos, mas aparento ter quase 70. Praticamente não tenho cabelo, tenho muito pouco, o pouco que tem já está todo branco. Uso um óculos de aro muito fino, tenho pele clara, e estou vestindo, não uso barba, não uso bigode, não uso nada. Estou vestindo uma camisa branca com detalhes, não sei que cor é essa, marrom claro, e um bottom da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que trabalha com atividades assistenciais no mundo inteiro, com ênfase na África. Essa minha camisa é uma camisa polo de mangas curtas, e atrás de mim existe uma parede que para mim aqui parece salmão, para vocês eu não sei que cor que parece, mas acho que parece um marrom clarinho. Mas eu acredito que essa autodescrição é suficiente para me definir. Seria mais ou menos a definição que eu poderia dar de mim mesmo. Joia, Jorge. Obrigada aí pela sua audiodescrição. Eita, quase que não sai. Valci, eu peço licença para já fazer a descrição da nossa tela. Nós estamos aqui com um fundo retangular amarelo, né? E então, tem 4 quadros sobrepostos por ele, 2 acima e 2 abaixo. Na parte superior esquerda está o Valci, ele é um homem de pele clara, cabelos, barba e bigode grisalhos, um pouco calvo, está vestindo uma camisa polo azul. Atrás dele há uma estante branca com vários livros. À sua direita, na parte superior, está o Jorge Larrat, que já se autodescreveu. Na parte inferior à direita está a Lau Porto, ela é uma mulher de pele clara, usa óculos de armação escura, está usando um fone de ouvido do tipo arco cinza
Está usando uma camisa azul com alguns detalhes em amarelo, umas carinhas, e com um casaco bege. Atrás dela há um ambiente de uma sala, com a parede branca, quadros e alguns objetos em uma estante e um sofá. Eu estou à sua esquerda, no lado esquerdo, na parte inferior. Eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos cacheados castanhos estão amarrados em um rabo de cavalo para trás. Estou vestindo uma blusa azul, com alguns detalhes brilhantes nas suas mangas, em formato de rosa. Atrás de mim, uma parede branca com 2 estantes presas a ela, com livros e alguns objetos. Nesse momento, esta é a configuração. Eu finalizando a minha audiodescrição, eu vou sair da tela. Permanecerá o Valci, o Jorge e a Lau. Né? Quando a Lau ela finalizar a sua harmonização musical, ela também ficará nos bastidores, também sairá da sua tela. E o Jorge, durante a sua fala, vai ficar em destaque, ou seja, o quadro dele vai ficar maior à sua esquerda, e o Valci à sua direita em um quadro menor. Então, essa é a nossa configuração desta noite. Passo a palavra para você, Valci. Muito obrigado, Amanda. Muito grato, como sempre, né? Nos orientando, nos instruindo e nos escrevendo para o público que tem essa necessidade. Quero lembrar a todos, aos nossos queridos internautas, que como o programa ele vai ao ar, né, por um pool de organização que envolve os canais mediáticos, envolve a TV de luz, que você dê o seu like lá, que você marque o seu gostei, que você compartilhe com outras pessoas, porque assim nós sabemos que tanto o Facebook quanto o YouTube, eles entendem que o conteúdo é relevante e naturalmente vão multiplicar essas indicações, o que é o nosso propósito, para que isso ocorra realmente. Lembrando que nós temos uma parceria entre o Projeto Escutatório, o SOS Prece, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Neste projeto, há voluntários prontos a atender você e a oferecer uma escuta empática, sem julgamentos. Tem até um número de telefone que você pode estar ligando, o DDD é o 31, o 3334-9700, e tem o custo de uma ligação local, mas é importante que você verifique se é necessário colocar o código da sua operadora, do seu celular, naturalmente, para evitar uma cobrança extra. Lembrando agora que nós vamos passar a palavra para Lau Porto, que é, na verdade, quem vai fazer a harmonização musical. Ela é psicóloga, é cantora, é musicista, é compositora e é também espírita. Então, Lau, você tem aí o seu tempo próprio para nos harmonizar. Boa noite a todos. Nós vamos fazer 2 músicas, envolvendo a todos, envolvendo o tema da noite, que é o amor, amor por si, amor pelo outro, amor, pela natureza, enfim. Então, a primeira música que eu vou fazer, ela chama Prece do Amor. Prece do Amor é um poema do Espírito João de Deus, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e eu tive uma alegria imensa de musicar. Prece do Amor. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer
transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Seguindo com o nosso tema, né? Aquecendo os nossos corações, nossas mentes, né? Nos instruindo, nos intuindo, nos harmonizando. A segunda canção chama Ama. É uma música do Moacir Camargo. E eu coloquei todo o meu jeito aqui de interpretá-la, ok? Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama, que a natureza em toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor.
amor te inspira, faz do peito a lira livre a ecoar. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira livre a ecoar. Ama que o amor é leve. Muito obrigado, Lau. É um prazer imenso, é uma alegria tê-la conosco, nessa belíssima harmonização que nos traz paz de espírito, nos traz reflexão. Nosso beijo de agradecimento, e no final nós temos você de volta na tela. Muito grato, um abraço. Quero lhe parabenizar pela melodia que você fez para a prece ao amor. Ficou muito bonita. E ela é uma poesia linda, porque ela vem trabalhando, se você deve ter percebido, é A, B, A, B. Aí a última estrofe é A, B, B, A. Ela inverte a lógica da rima na última estrofe. Eu achei isso belíssimo, essa quebra da lógica, e você capturou isso na construção da melodia, que dá uma mexida nesse sentido. Achei muito bonito. Meus parabéns. Ficou muito bom. Que bom. Obrigada. Nós vamos ter o nosso querido Jorge Elahá, que em tempo eu vou apresentar, mas é importante dizer que essa produção é da TV de Luz e tem o apoio, né? Isso é essencial nós apresentarmos, do projeto escutatório do SOS Preces. Ele é um programa com transmissão simultânea para quase 40 canais. TV de Luz Clube do Livro Espírita, via Face, Web Rádio Amigo Espiritual, Web Rádio Fraternidade, TV7, TVC Cal, e páginas espíritas parceiras do Facebook, que tem uma imensidão de páginas que vão estar transmitindo nesta noite esse trabalho maravilhoso. E, naturalmente, a nossa gratidão é imensa por essa parceria. Lembrando que você precisa estar lá conosco, marcar seu gostei, compartilhar o vídeo, para que isso tudo alcance pessoas, né? E o Consultório do Afeto, ele tem o propósito de discutir temas relacionados às questões da saúde mental, da espiritualidade, especialmente de esclarecer, orientar e apontar caminhos para que pessoas, para que criaturas possam buscar o tratamento adequado. E já lá atrás, no mês de julho, nós começamos a adotar temas diversos relativos às chamadas dores da alma, né? Lembrando que nós estamos no mês de Setembro Amarelo, mês importante, essencial para nós estarmos atentos e refletir sobre tudo isso, né? Nós temos também um chat no link, tem um link, para que, se você desejar, por exemplo, relatar seu caso, um fato, um acontecimento, você pode acessar esse formulário, você não precisa, né, se identificar, ele é anônimo, e apresentar para que a gente possa estar falando deste caso, estar discutindo e avaliando nessa nossa roda de conversa em algum programa, né? Então, é muito importante que você atente para isso. E hoje o programa é dedicado, né, especialmente a um tema fundamental, que é Eu Me Amo e Escolho Ser Feliz. E o nosso convidado é um amigo que já está na tela, o Jorge Elahá, de Rondônia, espírita desde 1980, atuante no movimento, em atividades de juventude, é trabalhador das áreas de estudo doutrinário e de unificação do movimento. Ele vai ter aí uma média de 15 a 20 minutos para apresentar o tema, e depois nós trabalhamos com você, o nosso querido internauta, sobre a temática que ele está nos apresentando, e vamos, assim, respondendo as perguntas que você resolver nos apresentar. Então, meu querido amigo,
O momento é seu, o tema é seu. Muito agradecido novamente por estar aceitando o nosso convite. Ok, muito obrigado a todos. Boa noite, Sinara, que está aí nos nossos bastidores. Boa noite também para Amanda, que está aí nos nossos bastidores. Parabéns, Lau, pelo nosso trabalho. Boa noite para todos nós que aqui estamos. E quero mandar uma boa noite muito especial para a Neuzinha Guedes, lá de Uberlândia, que está conosco. Marlene Rosa, que também está aí ligada na nossa live. Camila Ferraz, de Juiz de Fora. E Paulo Iter Geli, de Conchal, também ligado na nossa live dessa noite, nossa noite de hoje. E então o doutor da lei, levantando-se, disse: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ao fazer essa pergunta a Jesus, o doutor da lei esperava que Jesus respondesse. Mas o doutor da lei é quem responde a pergunta, dizendo: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta acolhida do livro de Levítico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e do livro de Deuteronômio, que fala sobre o amor a Deus nessas 4 dimensões, o coração, a alma, a força e o entendimento, são 4 instâncias da leitura da alma na composição da cabala judaica. Na sequência, coração, alma, força e entendimento, seria Neshama, coração, alma, Yehidá, força, Nefesh e Ruach, entendimento. São 4 dimensões da alma na leitura que a cabala apresenta. Então, é amar a Deus em todas as dimensões que o ser espiritual possui e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Essas 2 condições seriam como se fossem as chaves para a abertura do homem à vida eterna, a abertura do homem para a felicidade. Então é preciso amar a Deus e é preciso amar ao próximo. Mas a condição de amar ao próximo está ali colocada. É necessário amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu não consigo amar ao próximo se eu não primeiro amar a mim. Para que eu consiga encontrar as 2 chaves para abrir a porta, porque uma chave só não abre, eu encontro a chave de amar a Deus e ponho na fechadura e viro. Não é suficiente, a porta da felicidade não abre. Então eu preciso da segunda chave, que é o amor ao próximo. Eu procuro essa segunda chave, eu amo meu próximo e coloco a segunda chave e tento virar. Mas a segunda chave só vira completamente se tiver a terceira das chaves, que é o amor a si. É amar a Deus, amar ao próximo, amando a si mesmo. Então, a terceira das chaves que abre a porta da felicidade é o amor a si próprio. Uma vez que não amando a si mesmo, não tenho como amar ao próximo. E se eu não amo ao próximo, como diz João na sua epístola universal, aquele que diz que ama a Deus e não ao próximo é um mentiroso. Como poderá amar a Deus que não viu se não ama seu próximo que ele vê? Então, é uma cadeia. Eu preciso amar a mim mesmo para conseguir amar ao próximo, porque amando o próximo é que eu represento o amor a Deus. Porque esse próximo aí está representado a obra da criação. Como bem a Sinara gosta que a gente destaque, não é só o ser humano, são os animais, é a natureza, é o respeito a outras expressões de vida. Então, para que eu abra as portas da felicidade, eu tenho que amar a mim mesmo, para conseguir amar ao próximo, para que esse amor ao outro, ao próximo, abra as comportas da minha conexão com o divino, com o espiritual. Então, eu preciso amar a mim mesmo. Não existe possibilidade de eu amar ao outro se o meu coração está apunhalado, sangrando, com uma imensidão de dores e uma imensidão de sofrimentos. Então, a primeira instância do processo de desenvolvimento das nossas condições espirituais é amar a nós mesmos.
Isso dito assim é tão bacana filosoficamente, né? Só amar a si mesmo. Mas é tão difícil na prática. Olhando pelo lado filosófico, é muito tranquilo. Basta que você ame a si mesmo, basta que você decida amar-se. Mas como vou amar a mim mesmo se eu muitas vezes não suporto a vida que tenho? Se eu odeio o corpo que eu habito? Se eu não tolero as relações familiares que eu mantenho? Se minhas provas são extremamente pesadas para a minha existência? Se minha condição econômica miserável não me permite gozar aquilo que a vida poderia me dar? Se tudo na existência me é um fardo quase que insuportável nesse processo de amargores e de tristezas, de angústias e sofrimentos que se deparam a cada dia na imensa extensão das minhas dores a cada momento da minha existência. Como que eu vou encontrar o ponto de equilíbrio para que eu consiga me amar, se minha vida, na verdade, não corresponde a todas essas expressões? Diz-nos a doutrina espírita que a chave para que nós consigamos realizar esse processo de amarmos a nós mesmos passa necessariamente por uma condição: ninguém ama aquilo que não é importante. Como que eu vou amar alguma coisa que eu considero que não tem nenhuma importância? Para que eu ame algo, esse algo ou esse alguém precisa ter uma representação significativa dentro da minha alma para que o meu coração, olhando para as condições que a vida me pede na relação com esse outro, possa fazer com que minha alma se apaixone, porque o amor, ele se alimenta da admiração. Ninguém ama o que não admira. Ninguém ama aquilo que não é importante. Então, para que eu ame a mim mesmo, que vai ser a chave para que eu consiga amar o próximo, para que eu consiga amar a Deus, eu preciso ressignificar o que sou. Eu necessito imperiosamente saber o que eu de fato sou para que eu consiga me olhar de maneira diferente. Ah, como eu preciso ressignificar a minha própria condição de existência. Como eu preciso rever os meus conceitos sobre a minha própria existência e sobre o que eu sou, porque somente quando eu redefinir o que de fato eu sou, eu serei capaz de me apaixonar pela história que tenho, por aquilo que sou, na possibilidade de que eu consiga me amar. E é nesse sentido que Deus, o soberano Senhor das nossas vidas, o incansável e diligente Senhor dos nossos corações, derramou ao longo da história da humanidade a sua presença extraordinária através dos seus inúmeros embaixadores que compareceram no planeta, convocando as criaturas para a verdade mais repetida por todas as religiões que o planeta já teve a chance de conhecer. Qual a verdade repetida incansavelmente pelos diversos religiosos, pelos iniciados, pelos embaixadores do Cristo planetário, pelos grandes homens, os iluminados que passaram, pelos criadores das religiões, pelos grandes médiuns, por todos aqueles que acenaram para o homem a janela da espiritualidade em nossa história. Qual foi a frase mais repetida ao longo da história sobre a questão humana? O que as religiões não cansaram de repetir é: a vida continua. Não há nenhuma religião no mundo que não diga isso. É interessante. Todas repetem que somos um espírito transcendente, que somos uma alma imortal, que as nossas histórias de vida cessarão na Terra, mas a alma transcendente sobreviverá a essa estrutura orgânica e viverá no mundo espiritual.
a condição de felicidade ou de infelicidade a partir da vivência do bem, da prática do amor que ela tem exercitado sobre a terra. Meu Deus, como é incrível que homens que nunca se falaram, culturas absolutamente distantes entre si, homens de lugares diferentes da terra, todos os que trouxeram para nós as verdades espirituais disseram: o homem, na verdade, é o espírito que veste um corpo. Enfrentará a morte, deixará o corpo físico e será feliz ou infeliz a partir do quanto de amor tiver exercitado durante os dias que viveu sobre a terra. Alimentados por essa perspectiva espiritualista, a humanidade viveu muitos e muitos séculos, vivenciando nas suas diversas expressões religiosas a perspectiva do dia de amanhã, suportando o sofrimento, consolando-se de suas dores, encontrando nas expectativas do mundo futuro as possibilidades de conforto para os nossos corações. Assim conseguimos atravessar as inúmeras crises da humanidade. Assim suportamos a perda dos nossos entes queridos. Assim conseguimos atravessar as dores, as tristezas, as angústias, os sofrimentos da existência humana na perspectiva da nossa espiritualidade, para atravessarmos o mar das grandes provas e alcançarmos de maneira tranquila a praia do outro lado da vida no mundo espiritual. Mas o ideário humano foi atropelado no século XIX com as doutrinas materialistas que esmagaram, que trituraram as ideias imortalistas, que tentaram destruir, incinerar, apunhalar o coração humano e moer, mastigar, engolir, devorar as nossas almas e lançar o homem na perspectiva materialista infeliz que propunha para as criaturas humanas de que longe das religiões, sim, nós seríamos mais felizes. Ah, que miseráveis somos nós quando nos afastamos da compreensão multimilenar da nossa visão espiritual. Como nos tornamos seres desgraçados quando tapamos os nossos ouvidos para o entendimento de que somos almas imortais e viramos de costa para os conhecimentos espirituais e tentamos viver a vida como se nós fôssemos autossuficientes, como se nós não precisássemos de Deus, como se nós não fôssemos almas sedentas da misericórdia e da proteção divina. Esse movimento infeliz que fizemos projetou a nossa sociedade nesse caldo de dores e de sofrimentos que experimentamos nos dias atuais. Boa parte das misérias humanas, das angústias, dos processos depressivos, dos transtornos emocionais e da sensação de desamor que agasalhamos dentro de nossas almas são decorrentes do quê? São decorrentes dos nossos sentimentos que cultivamos dentro de nós próprios, de acharmos que somos apenas matéria e que não temos, por isso, necessidades espirituais. Ah, que desgraça se abateria sobre a humanidade se não tivéssemos o antídoto contra esse ateísmo que tenta, de todas as formas, quebrar as asas da alma humana, desconstruindo os valores essenciais para o desenvolvimento de cada um de nós. É nesse cenário do século XIX que o plano mais alto da Terra, assistindo o avançar do ateísmo, que apunhalava as iniciativas religiosas e poderia projetar o homem no materialismo infeliz, abre as comportas do mundo espiritual e a mediunidade graça sobre a humanidade, revelando ao homem, não como as religiões anteriores, dizendo que a vida continua. Não! Era necessário, dentro de um modelo positivista, provar que existe a alma. Então, diferente das religiões tradicionais que visitaram a Terra ao longo de toda a sua história, o Espiritismo comparece no Ocidente, onde o materialismo estava se implantando e criando raízes,
para dizer que, na verdade, nós não somente temos a crença de que existe vida após a morte, mas os espíritos se materializavam, deixavam provas incontestes pelas inúmeras formas de expressão que a mediunidade poderia nos oferecer, destruindo de maneira inequívoca todas as perspectivas de que o homem fosse apenas corpo. Sim, retornava a criatura humana para o espaço sereno da compreensão da imortalidade da alma. Porque a partir do momento em que nós nos convencemos de que somos espíritos, as nossas dores são afugentadas para a luz. A nossa sensação de desgraçamento por conta de termos um corpo que não corresponde às nossas expectativas diminui de importância. Não sou eu. É o meu corpo que é enfermo. Não sou eu. É o meu corpo. As minhas limitações orgânicas não são minhas. São do corpo que eu habito. Me desembaraçando desse corpo, eu volto a ser a alma plena que já fui e que sou. Minhas circunstâncias familiares, minhas dores e minhas perdas são dessa existência. Mas eu sou alma transcendente, que abraçarei no mundo espiritual de volta meus filhos e meus amores que partiram antes de mim. Meus pais, cônjuges, amigos, filhos, irmãos e demais companheiros que rentearam conosco e que agora não pertencem mais à minha história de vida. É uma simples circunstância da existência e a imortalidade da alma invade meu coração de serenidade. É a partir do entendimento pleno do que a imortalidade da alma significa que as nossas almas suportam as dores, os embates, os dramas, as lágrimas, as negativas da vida, por entendermos que, por sermos almas imortais, não podemos nos considerar como sendo circunscritos a esse período de janela do berço ao túmulo. Somos espíritos transcendentes e todas as nossas questões materiais ficarão. E levaremos o quê para o mundo espiritual? As nossas conquistas. Porque, segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, e que foi dito por todas as demais religiões, aqueles de nós que amarmos, encontraremos a felicidade. Eu passo, então, a me ver de maneira completamente diferente. Eu não sou um amontoado de células a caminho da morte. Eu não sou uma circunstância do acaso de um espermatozoide que invadiu a membrana de um óvulo. Eu sou um espírito que habita um corpo e eu tenho um encontro marcado com a felicidade. Eu sou importante para outras vidas, porque o Senhor do Universo me convocou para que eu constituísse uma família e eu sou importante para eles. Eu sou importante porque a minha experiência na relação com eles pode transformar vidas. Eu posso transformar vidas se eu souber o que eu sou, se eu souber o que eu vim fazer, se eu souber quais são os propósitos da existência humana. E essas perguntas, a doutrina espírita nos responde, nos dizendo que o objetivo pelo qual estamos entre nós é exatamente para que nós consigamos verdadeiramente realizar na Terra o grande trabalho de transformação íntima. As dificuldades, as negativas da vida, as lágrimas, são exatamente para lapidar as nossas almas. Os corpos são circunstância. O que Deus quer é as virtudes que vamos desenvolver. É o desenvolvimento que eu terei na relação com o outro, na pacificação do meu lar, na condição profissional em que eu posso atuar em outras vidas. Sim, indiscutivelmente sim, eu sou importante. E porque eu sou importante, eu posso considerar que eu tenho o direito de ser amado por mim mesmo.
eu passo a me amar, porque descubro que não sou células, sou um espírito, sou uma alma imortal, e por ser uma alma imortal, eu tenho uma história extraordinária para viver. E mesmo que a minha existência não tenha ninguém, não tenho irmãos, nem pai, nem mãe, eu não casei, eu vivo só. E nem filhos eu tenho. Então eu não sou importante para ninguém. Não. Porque nós, além de termos a família, nós temos a sociedade na qual podemos nos inserir. Nós temos a possibilidade de vivermos esse amor no espaço social que nos foi dado. Não é só a família. A família é um excelente lugar onde eu encontro, meu Deus, olha que tarefa extraordinária. Eu tenho um grupo para trabalhar. Então eu sei que eu sou importante. E eu olho com honra para mim mesmo. Mas se eu não tenho família, eu tenho uma sociedade para trabalhar, uma sociedade na minha profissão, no meu bairro, na minha vida, no meu grupo de amigos, onde eu posso exercer o meu trabalho de socorro, de ajuda, de desenvolver as minhas possibilidades. Eu também sou importante. Mas se não tiver família, se não tiver amigos, se não conseguir me relacionar com a sociedade, se não tiver ninguém, isso então significa que eu não sou importante? Não. Quando eu não tenho ninguém, quando minha vida é uma vida em que eu não consigo descobrir o propósito que existe para ela, eu preciso perceber que ela é importante para mim mesmo. A minha vida, ela é importante para mim. Porque se eu não tenho ninguém, se eu de repente vivo um processo em que eu hoje me defronto com um vazio existencial, que não tem nada dentro da minha vida, eu estou com ela, a minha vida está vazia, não existe nada, não tenho ninguém, não tenho amigos, não sei para que eu vivo, como que se combate vazio existencial? Enchendo. Se você está vazio, encha. Coloque um monte de coisas. Encha a sua vida. Crie objetivos. Porque se a vida ficar vazia, ela realmente não terá nenhum sentido. É preciso, então, encher as nossas vidas, criar propósitos, procurar formas de sermos úteis. Porque se eu não tiver família, se eu não tiver sociedade, eu tenho a mim mesmo como importante. Porque eu sou importante para a minha própria existência. Quando eu me percebo como um espírito que sou, quando eu me descubro como uma alma transcendente, eu vejo que essa existência é fundamental para o meu desenvolvimento. Essa existência que eu estou vivendo, ela é essencial para o meu crescimento espiritual. Então eu olho e penso, nossa, que existência que eu tenho, meu Deus. Olha, tenho conhecimento espírita, tenho a chance de estar num país que tem liberdade religiosa. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Eu posso fazer muita coisa, eu tenho liberdade para poder agir. Então eu olho o quanto é importante essa existência que eu estou tendo. Se eu descubro que eu sou importante, eu me apaixono por mim. Eu passo a me amar, não porque eu tenho que me amar, mas porque eu, naturalmente, nossa, meu Deus, como eu sou importante no teu plano. Então eu me amo. E ao me amar, eu consigo ser capaz de ver que o outro também é como eu, e como é para amar ao próximo como a mim mesmo. Eu amo ao outro porque já aprendi a me amar, me vendo como espírito que sou. Amo o outro na condição que ele tem e não me permito odiar. E ao amar ao outro, e ao outro, e ao outro, e ao outro, e a todos os outros, eu amo a criação. E ao amar a criação, me descubro amando a Deus, conseguindo assim as 3 chaves que eu necessito para abrir a porta da felicidade. Porque a porta só abre quando a gente ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Só que para achar as 2 chaves, eu tenho que achar a primeira. Eu preciso amar a mim. E eu me amo descobrindo o que eu sou. Quando eu descubro o que sou, me apaixono por mim, eu posso ir atrás da segunda.
abrindo a segunda chave da porta, eu consigo descobrir que achei as 3. A porta se abre e, respondendo ao doutor da lei, o que devo fazer para alcançar a felicidade da vida eterna? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Maravilhoso, Jorge. Maravilhosa exposição, tocante, tanto verdade que tocou muito os nossos internautas. Temos aqui perguntas que daria para uma nova e brilhante exposição a respeito da realidade. Nós temos aqui a Marlene Rosa, que coloca assim: esse auto-amor passa pelo conformismo com o que somos, dentro do que não pode ser mudado, ou do que é muito difícil encarar e mudar. O exterior tem recursos médicos, mas e o interior? Boa noite, Marlene Rosa de Uberlândia, seja muito bem-vinda. A mudança interior, ela não acontece com o sofrimento, porque sofrer não produz evolução. A criatura humana pode sofrer séculos a fio e não experimentar nenhum progresso com o sofrimento experimentado. O progresso do espírito advém do bem sofrer, que é quando, diante do sofrimento e da dor, diante das negativas que a vida nos oferece, das nossas frustrações, nós conseguimos ressignificar as experiências e enxergar em todas elas uma oportunidade para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Se nós não conseguirmos fazer isso, Marlene, as experiências irão se repetir pelo tempo que for necessário. O Senhor não tem pressa, porque Ele tem todo o tempo do mundo para esperar por nós. Quem tem que ter pressa são as almas despertas, porque até as almas que dormem, elas também não têm pressa, elas não sabem que podem ser felizes. Mas aqueles que descobrem que a felicidade é a consequência do amor, elas decidem, então eu preciso amar, porque eu quero ser feliz. Então elas aceleram o passo do perdão, do compromisso, da concórdia, da restauração das relações, da busca da superação, do desembaraço daquilo que não é necessário, da transformação das nossas vidas, do comprometimento social das nossas existências. Então é porque eu descobri o propósito. Se eu amar, se eu ajudar, se eu fizer, eu me desenvolvo. E ao fazer isso em mim, eu tenho condições de usufruir da felicidade que advém do amor, porque o desamor nos faz infelizes. Mas essa conclusão, ela precisa imperiosamente que o homem desperte para isso. Enquanto o homem disser, eu não tenho condição, não dá certo, não vou conseguir, ele marca passo nesse aspecto específico e fica aguardando as experiências necessárias para despertar a sua alma de maneira efetiva, para que ele consiga, sim, fazer essa mudança de rumo, essa ressignificação de propósitos, como bem ficou demonstrado na segunda música que a Lau deixou para nós, falando sobre a questão do amor, da necessidade do amor como a chave para o ingresso do homem à felicidade. Porque veja, Marlene, é amor a mim, amor ao outro e amor a Deus. Amor, amor e amor. Na síntese de todas as coisas, o que abre a porta da felicidade é o amor. Muito bom. Importante. Uma explanação oportuna. Jorge, Sebastiana Camilo Feliciano. Eu sinto compaixão por todos, no geral, e entre eles os animais, é claro. Mas não consegui desenvolver esse sentimento por mim, porque na minha vida não me lembro nem sequer de receber abraço fraternal. Como é o nome dela? Sebastiana Camilo Feliciano. Olha, Sebastiana,
existe uma quantidade imensa de pessoas que experimentaram o abandono, a rejeição, o desamor. Há uma quantidade muito grande de pessoas que advêm de famílias que não tiveram esse afeto e que, por conta disso, fizeram duas opções diferentes. Uma, a opção de dizer: como sou infeliz porque não recebi afeto. Desgraçado ou desgraçada de mim que não fui capaz de receber de alguém afetividade. Como eu sou infeliz. E um segundo grupo, que diante de suas carências disse: como é ruim não receber amor. Não replicarei o comportamento que eu recebi. Não me permitirei avançar pela mesma senda daqueles que me precederam. Porque nossos pais, muitas vezes, são, na verdade, vítimas de uma educação ainda mais frágil recebida de nossos avós. Então, há um segundo grupo de indivíduos que reagiram ao processo do trauma e decidiram construir uma história diferente, dizendo: é muito ruim não amar, então eu não farei com os outros aquilo que eu recebi. Como diz Emmanuel na obra Vida e Sexo, cuidado, porque tudo que derdes aos outros, outrem também vos dará. Para não sermos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Se eu não recebo amor e dou desamor, não recebo amor, dou desamor, não recebo amor, dou desamor, eu estou replicando um comportamento e, consequentemente, eu vou enfrentar experiências que vão, no final desse processo de condicionado, me levar a uma conclusão: esse caminho me faz infeliz. Aí eu vou despertar para uma outra proposta. Ainda que eu não receba, eu vou dar o que eu não recebi. E se amardes aos que vos amam, dizia Jesus, que recompensa tereis? Também os publicanos fazem o mesmo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Então, a proposta é a ruptura desse comportamento, dessa prática que já se condicionou: não recebi, não vou dar. A gente precisa alterar essa dinâmica para que a gente usufrua do reverso da medalha. E eu descubra com as minhas experiências que, apesar de não ter recebido, sim, eu sou capaz de dar. Porque se eu me predispuser a oferecer o melhor de mim, eu posso, sim, dar de mim amor. E mesmo que o outro não me retribua, eu seguirei na minha condição de amar. Porque, como diz Jean-Paul Sartre, ele diz que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque, segundo ele, mais importante do que aquilo que fizeram conosco foi o que eu mesmo fiz com aquilo que fizeram comigo. Então, se eu não recebi amor e eu dei desamor, isso é mais grave. O que eu estou fazendo é mais grave do que o que fizeram comigo. Então, mais importante do que aquilo que fizeram comigo foi aquilo que eu fiz comigo mesmo com aquilo que comigo fizeram. Meu caro, o seu tema suscita mesmo muitas reflexões, muitas análises, e os nossos internautas estão aqui enchendo a nossa tela de questionamentos importantes, né? Apenas alguns comentários antes de fazer uma pergunta. A Guedes Ivone fala que me ensinou a amar e a me amar me auxiliou em me conhecer e me transformar. Olha que importante, né? Débora Reis diz assim: o milagre da vida é a maior prova de que sou necessário. E aí a Kátia Pereira afirma para você: reflexões maravilhosas, estava precisando ouvir isso. Mas tem um questionamento aqui muito importante, que é alguém que não se identifica, na verdade. Ó. Boa noite, Jorge. E quando vem o vazio existencial, como prosseguir? Bom, o vazio existencial é a circunstância humana na qual a gente perde o interesse pela vida. Não vemos mais propósito nas coisas. Então, nós precisamos redescobrir o interesse.
Geralmente, o fenômeno do vazio existencial ele está associado a um processo depressivo já de grau mais avançado. A depressão leve não costuma levar ao vazio existencial, mas a depressão moderada e os casos mais complexos, que são as depressões em casos mais graves, a chamada depressão profunda, elas podem levar a um quadro de vazio existencial. Preciso reagir a isso. Como que a gente reage? Bem. Entre as células do nosso cérebro, eu tenho um neurônio e tenho outro neurônio. Entre os neurônios existe uma fenda entre eles, a fenda sináptica. Nessas fendas é onde se acumulam os neurotransmissores, que são as substâncias, as moléculas que existem e que produzem a sensação de bem-estar ou mal-estar nas criaturas e que induzem o comportamento dos neurônios para que alterem o nosso processo de entendimento da vida. Quando nós entramos em depressão, quando nós realizamos esse movimento de vazio existencial, as nossas sinapses, elas ficam cheias de substâncias que perturbam o nosso equilíbrio emocional. E existem 7 neurotransmissores muito importantes para o equilíbrio nosso. A noradrenalina, a dopamina, a serotonina, a GABA. E entre esses 7 existe um muito especial, chamada oxitocina. A oxitocina é o hormônio do amor. É a substância que a gente segrega quando ama, quando a gente realiza algo pelo próximo, quando a gente faz a caridade, quando a gente desenvolve algo que nos dá bem-estar. Ajudar alguém dá uma sensação de bem-estar. E de onde vem esse bem-estar? Da descarga de ocitocina que a gente recebe. Como que a gente pode fazer para combater o vazio existencial? É sair da nossa cela de isolacionismo e procurar ajuda no sentido de sermos úteis. Quando se está em depressão, dificilmente a gente consegue fazer isso sozinho. Então a gente procura um grupo, se junta a um grupo e diz assim, vamos fazer algo pelas pessoas, me levem, eu preciso fazer. Então praticar exercício físico, fazer caminhada, também ajuda na noradrenalina, no desenvolvimento de outros neurotransmissores que também dão sensação de bem-estar. Mas é a prática da caridade que vai quebrar as nossas condições de tristeza e de dor. Porque ao realizar em favor do próximo, eu sinto que eu sou útil, eu sinto que eu sou importante, eu desenvolvo amor por mim mesmo, eu quebro o círculo vicioso da tristeza, eu ingresso num novo estado psíquico que abre as portas da minha percepção espiritual para o auxílio dos mentores. Em outras palavras, fora da caridade não há salvação. É a partir do momento em que eu me envolvo com o próximo que eu me liberto do meu processo de vazio existencial. Muito bom, Jorge, muito bom. Os nossos internautas endereçam perguntas. Grande parte das perguntas, elas são muito coincidentes, muito próximas, digamos assim, das suas respostas dentro do vazio existencial. Mas tem uma aqui, que eu acredito que seja a última que nós vamos lhe apresentar, para que você possa, inclusive, aproveitar o questionamento da nossa internauta e complementar todos os questionamentos possíveis, né, que essa pergunta possa nos suscitar. Da Ângela Marques, ela não tem nenhuma dificuldade em se identificar, apesar da pergunta. Boa noite, eu fiquei viúva grávida há 1 ano e perdi todo o cuidado que tinha comigo, na saúde, na aparência, e percebi que não adianta nada. Amanhã não posso estar mais aqui, não consigo mudar isso. O que eu faço? O que eu devo fazer? Tem que procurar um terapeuta. Quando a gente percebe que nós estamos muito frágeis, a gente não sai sozinho, tem que procurar uma ajuda. Então, tem que procurar um profissional para conversar, e esse profissional, talvez, até nos encaminhe para um psiquiatra, para que ele administre algum tipo de substância que vai ajudar nessas sinapses para melhorar a nossa condição emocional, a gente conseguir sair. Então, se a gente percebe que a gente está num processo demorado de tristeza, que a gente não está conseguindo reagir, independente de ser esse caso colocado aí pela Ângela Marques, mas se a gente percebe que eu não estou conseguindo mover, a gente tem que procurar ajuda, procurar um profissional que possa nos acolher e até identificar a necessidade ou não de um psiquiatra que possa nos dar uma muleta emocional até que a gente consiga sair desse estado mais crítico,
das nossas emoções. Um luto é muito complicado para que a gente consiga trabalhar sozinho. O luto, ele é muito doloroso, então a gente precisa de ajuda. Você, além do luto, enfrenta uma gravidez. Então, veja, são duas ocorrências extremamente relevantes que são atropeladas dentro de um intervalo de tempo muito curto. Você pode até desenvolver psicose puerperal, né, por conta da perda, do sofrimento. Isso tudo se soma e exige um cuidado, uma atenção de um profissional. Eu aconselharia você a procurar um profissional que possa lhe ajudar, que seria um terapeuta, verificar se ele aconselha você um profissional também, médico, psiquiatra, e um terceiro instrumento seria um instrumento de fé. Pode ser a doutrina espírita, mas não necessariamente, pode ser a Igreja Católica, pode ser a Igreja Protestante. Se você tem afinidade com a doutrina espírita, procure uma casa espírita. Existe o trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo que pode ajudar você bastante. Esse trabalho pode ser bastante interessante, o atendimento espiritual, que tem uma série de ferramentas, tem a água fluidificada, tem o passe, a palestra, o culto do evangelho no lar, tem o atendimento fraterno pelo diálogo. Meu Deus, esse ferramental pode ajudar você a sair desse estado e conseguir ter força espiritual para se movimentar. Você precisa sair de si e procurar ajuda. Se estiver difícil, fale com um amigo e diga para o amigo, por favor, procure um terapeuta para mim, porque nem isso eu tenho força. E o amigo se mobiliza, vai, procura o terapeuta, leva você, que às vezes até para sair a gente está abatido. E ele leva e cuida de nós nessa fase mais crítica, até que a gente melhore um pouco mais, e aí consegue já ir sozinho, procurar a medicação sozinho e trabalhar para a nossa melhoria. Mas se você sente que está sem forças, procure ajuda. É muito importante que a gente não se faça de menos importante nessa hora, que a gente precisa mobilizar todas as forças a favor da nossa saúde integral. Você está sem som, Valci. Tem o som agora? Tem. Bom, a gente vai ter agora duas curtas perguntas, mas fundamentais, naturalmente, para te encaminhar, que serão as duas últimas perguntas, para que a gente possa já ir encaminhando o fechamento do nosso programa. Uma delas, a Deise Moutinho. Amar ao próximo como a si mesmo seria agir como o outro, como gostaria que agissem comigo? Sim. Amar ao outro como a si mesmo é sentir a dor do outro como se fosse sua. Quando eu sinto a dor do outro como se fosse sua, a dor do outro é a minha dor. Então é como se o outro fosse um espelhamento de mim próprio. Eu tenho que perceber a dor do outro como se fosse eu mesmo passando por aquele sofrimento. Isso é amar ao outro como a si mesmo. E na conclusão filosófica desse raciocínio, quando eu de fato amar ao outro como a mim mesmo, o outro deixa de existir. Porque o outro sou eu mesmo. E quando eu vejo a dor do outro, é, na verdade, Valci, a minha própria dor espelhada nele. Mas eu sinto como se fosse eu que estivesse passando por aquele problema, aquela dor. Então, aí eu estou amando ao outro como a mim mesmo. Eu encantei a dor dele como se fosse a minha e me comprometo num processo verdadeiro de empatia a socorrê-lo e ajudá-lo, como se a dor fosse de fato minha. Exatamente. Grande empatia necessária neste mundo. E finalizando, a Sandra Maria da Silva Ferreira. Jorge, tem pessoa que diz, eu me amo, e isso é o suficiente. O que dizer sobre esse amor individual? Isso, na verdade, é uma egolatria. Porque a pessoa que diz assim, olha, eu cuido de mim, os outros que se virem, cada um que cuide de si. Esse é um processo infeliz e desgraçado do egoísmo. Eu me amo, os outros, cada um que se vire. Ah, que tristeza! Isso é decorrente do processo de ateísmo que a gente vive. A desconstrução que o materialismo produziu na nossa sociedade, em que eu tenho que ter sucesso, ser rico, ter o melhor marido, viver na melhor casa, ter o melhor emprego, viajar para todo lugar.
e fazer tudo o que eu puder para ser opulentamente visto na Terra, é um indicativo claro de que eu, na verdade, não entendi o que eu sou. Para que eu me ame, eu primeiro tenho que saber o que eu sou. Esse nem sabe que é um espírito, nem sabe que a felicidade está condicionada ao amor. Então, por isso, ele se encastela no egoísmo. Isso não é amor a si mesmo. Amor a mim mesmo é quando eu digo, meu Deus, eu sou um espírito. Então, eu vou procurar a felicidade do espírito, daquilo que eu sou. Então, a felicidade que ele busca é a felicidade espiritual. Não é a felicidade terrena, muito típica da visão materialista que a nossa sociedade hoje gosta de experimentar. Maravilhoso, Jorge. Muito bom mesmo. A nossa imensa gratidão aos internautas que estão conosco, aqueles que fizeram as perguntas, que estão participando. Há muitos agradecimentos aqui pela fala e a gratidão de muitos internautas pela sua explanação da noite. E para que a gente encerre definitivamente a sua fala, deixe a todos nós, ao público internauta, aqueles que assistirão futuramente esta mensagem, uma reflexão final, uma mensagem final a todos nós. A grande mensagem que eu tenho para dizer é que nenhum de nós reencarnou sem um propósito. Todos nós temos um propósito porque renascemos na Terra. A doutrina espírita nos conta que antes do nosso renascimento, um exaustivo planejamento espiritual foi feito para cada um. E nós temos todo o ferramental necessário para nos mostrarmos vitoriosos nos desafios que essa existência nos traz. Se muitas vezes não estamos conseguindo nos sair vitoriosos, é porque não estamos usando todas as ferramentas que possuímos. Só que ser vitorioso não é garantir vitória aos outros, é garantir vitória a mim. Não é que eu tenho que trabalhar para que o outro ame, eu tenho que trabalhar para que eu ame, ainda que ele não me ame. O meu propósito é trabalhar a minha intimidade. Que se ele me devolve em gratidão, eu continuo amando do mesmo jeito. Porque o objetivo da minha condição espiritual é promover em mim o desenvolvimento das minhas potencialidades, ainda que ele não consiga responder. Eu me liberto quando amo, e não quando empurro o outro para que ele ame. A gente se liberta quando é capaz de amar e não guardar mágoa nem ódio de quem nos confere ingratidão a tudo que fazemos. Aquele que é ingrato responderá à lei, mas se eu odiá-lo, se eu guardar mágoa pela ingratidão, eu me tranço com ele e volto a reencontrá-lo numa próxima existência. Por isso, a proposta é, eu tenho um plano de amor, eu vou viver esse plano para encontrar a felicidade. Muito bom. Parabéns, Jorge. Nós chamamos de volta na nossa tela agora a Lau, a Amanda, para que a gente possa fazer a irradiação final, para que a gente possa permitir que a Lau finalize, né, este belíssimo programa, esta maravilhosa explanação do nosso querido Jorge, da participação dos nossos queridos internautas e as internautas, daqueles nossos companheiros que estão nos bastidores da técnica, para que a gente, então, tenha uma noite bastante emotiva, afetiva e de gratidão pela oportunidade. Lau, a palavra é sua. Então, acolhimento, né? É a mensagem. Quando acolhemos a nós, acolhemos ao outro. E o mais importante aí, na palavra do Jorge, né? Precisamos acolher nossas dores, né? Cuidar delas, né? E o acolher nossas dores vai desde procurar a ajuda, né? A procurar um amigo, a fazer uma prece, escutar uma boa música. Nesse sentido, eu tenho um canal aqui no YouTube, Lau Porto, que eu disponibilizei vários vídeos com paisagens belíssimas, com as músicas de fundo, né, que as pessoas podem acessar e escutar, né? Quando penso em Jesus, eu vou fazer para nós agora, a primeira para finalizar.
Depois eu vou fazer uma outra. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Essa foi Quando Penso em Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, nós já oramos e os nossos pensamentos se acalmam, não é verdade? Amigo Presente é do Cancioneiro Espírita, Amigo Presente, e eu entendo essa música, Amigo Presente, como sendo aquele nosso guardião, aquele nosso anjo protetor, aquele espírito protetor, aquele companheiro que Deus designou para todos nós, indistintamente. Todos nós temos aquele que cuida de nós. Então, amigo presente. Vem lá do infinito me amar em meio ao silêncio. E pelo meu caminho se faz amigo presente que
Jesus te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Um beijo para vocês todos. Muito obrigada pela noite, por terem me escutado, e que a paz, que a música proporcione muita paz e serenidade a todos esta noite. Durmam com seus anjos. Muito bom, muito bom. Lau, nossa gratidão, nossa emoção, nosso carinho por você, por essa bela apresentação, por este programa da noite que considero bastante importante, numa explanação belíssima do nosso querido Jorge Lahar, da presença e participação da Amanda, das suas melodias. Foi uma noite mesmo especial, uma oportunidade grandiosa que os nossos queridos internautas e as internautas também tiveram a oportunidade de participar, de permitir a todos nós esta oportunidade, né, de refletirmos, de avaliarmos, de pensarmos na nossa felicidade, na felicidade do próximo, no nosso eu, o quanto ainda precisamos trabalhá-lo. Nós, enquanto psicólogos, sabemos dessa importância, mas não quer dizer que nós, os psicólogos, já tenhamos resolvido e trabalhado todo o nosso eu, naturalmente. Estamos numa jornada de autorreflexão, de busca, e é um trabalho para toda a caminhada, né? Nós queremos agradecer a todos. Quero convidar os nossos queridos internautas para que compartilhem a live, para que muitas pessoas possam ser beneficiadas com esse conteúdo, que é fantástico, é uma oportunidade riquíssima de todos estarem refletindo, pensando, e lembrando a todos vocês que o nosso consultório de afeto é uma roda de conversa, é esse bate-papo descontraído, alegre, espontâneo, onde todos podemos falar, podemos participar, né? E convido a todos vocês para o próximo sábado, dia 10 de setembro, nós vamos estar com o companheiro René Cunha, da cidade de Minas Gerais, com um tema também bastante importante: inspire-se, supere a culpa e viva plenamente. Então, o Jorge hoje veio e nos trouxe uma reflexão para buscarmos a felicidade, para que a gente se esforce nesse caminho. E o René vem para que a gente se supere, né, para que a gente se inspire profundamente e deixemos a culpa de lado, que muitas vezes na jornada, na caminhada, ela se nos atribui, ou nós nos atribuímos culpas, nem sempre devidas, para que a gente possa caminhar e ser feliz. O nosso beijo de agradecimento a todos, aos nossos internautas que estão conosco, a Lau, ao Jorge, a Amanda, a Sinara, que está nos bastidores, né, na técnica, e até o próximo programa aos nossos queridos internautas e internautas. Um beijo no coração de todos.